Meio-dia e 1, J1 está entrando no ar. Obrigado pela companhia de sempre. É muito bom entrar aí na sua casa todos os dias para te deixar bem informado de tudo que acontece no entorno, em Brasília e também em todo o estado. Na edição de hoje a gente mostra a história de uma professora que sofreu uma descarga elétrica e está há 1 ano e 2 meses esperando por uma cirurgia. Esse caso foi lá em Águas Lindas. E a gente vai falar também da ousadia de quem faz o transporte pirata. Eles estão usando as mesmas cores de quem faz o transporte regular. E a PRF tem agido para acabar com isso. E você vai ver ainda. Polícia prende ladrões de gado que agiam em Planaltina de Goiás. Antes de pegar a estrada, é bom conferir como está a situação das rodovias do estado. No quadro É Goiás de hoje, um roteiro com cachoeiras, água quente e rio. E no prato do dia tem receita de cuscuz de tapioca. Tudo isso você confere agora no J1. Ótima tarde para você. A gente abre essa edição falando que ontem a Polícia Civil prendeu aqui em Lusiânia um bandido perigoso que estava foragido. Segundo a polícia, ele tem mais de 40 anos de condenações por vários crimes. Marcos Antônio de Castro, conhecido como psicopata, estava foragido desde março do ano passado. Ele foi localizado pela Polícia Civil aqui em Lusiânia depois de 2 semanas de investigações. Segundo a polícia, Marcos é perigoso, acusado de vários crimes, dentre eles o roubo a uma loja de materiais de construção aqui de Lusiânia em 2012, onde ele teria matado um vendedor e também o proprietário. O suspeito foi levado para o CIS de Lusiânia. Policiais civis e militares realizam a operação e prendem ladrões de gado que atuam em Planaltina, Padre Bernardo e também na Fercal. Quem traz as informações sobre esse caso para a gente ao vivo é a repórter Thalia Santos. Boa tarde para você, Thalia. Olá, Anderson, muito boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa. Essa operação ela durou 3 dias e ontem a polícia conseguiu recuperar alguns animais, vacas, bois e até uma mula que foram roubados na região nessas 3 cidades que você citou, Planaltina de Goiás, Padre Bernardo e Fercal. A polícia apreendeu ainda 2 armas, munições e drogas e 2 homens foram presos, Aparecido Lemes dos Santos e Gilmar dos Santos Monteiro. Eles vão responder por receptação, posse ilegal de arma de fogo e porte de drogas. Um terceiro homem, que segundo a polícia também agia com essa dupla, está foragido, porque já teve um mandado de prisão expedido contra ele. Anderson. Ok, Thalia, obrigado por suas informações, bom trabalho para você. Outro assunto agora, um traficante foi preso ontem em Cidade Ocidental. Você vai ver imagens do momento da prisão. Segundo a polícia, Fernando Pereira foi preso em flagrante com um carro roubado. Além do carro, a PM também encontrou com ele mais de 1 quilo de maconha, 2 revólveres e munição. O suspeito foi autuado por furto de carro e tráfico de drogas. Ele foi levado para o CIOPS de Cidade Ocidental. E olha só, a prática não é nova, mas tem se tornado cada vez mais comum aqui na região do entorno. Para driblar a fiscalização, piratas usam ônibus com as cores das empresas regulares. A gente já mostrou alguns casos de apreensão e a PRF continua fiscalizando. A Lucimar usa o transporte público para levar o filho na creche e, sem saber, já pegou o ônibus pirata. Fica com medo. O problema é que tem que colocar condução para a gente tá tendo transporte. O governo não observa isso, né? Transporte público. O transporte pirata é um problema que sempre existiu. O diferencial é que agora as empresas clandestinas imitam as cores das empresas legalizadas. De acordo com a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a multa para esse tipo de infração pode chegar até R$ 7.000. E o maior perigo é a falta de segurança dos passageiros. Esses ônibus geralmente não passam por nenhuma vistoria, eles não passam mesmo por uma vistoria. Então os pneus podem estar carecas. O motorista pode não ser habilitado naquela categoria. Nós já pegamos um caso que o motorista tinha 2 mandados de prisão em aberto. Então a população corre sim o risco de se envolver num acidente entrando nesses ônibus que são clandestinos. A Polícia Rodoviária Federal sempre está fiscalizando os ônibus e veículos nas rodovias federais. E a fiscalização contra esse tipo de crime está cada vez mais intensa. Em menos de 1 mês, nós mostramos que 5 ônibus piratas foram apreendidos.
Em todos os casos, a maioria dos passageiros não sabia que se tratava de transporte clandestino. Alguns tinham até número de identificação parecido com os veículos de linha. Em outros casos, motorista e cobrador usavam roupas parecidas com o uniforme dos funcionários da empresa original. Ou seja, a falsificação era quase perfeita. É difícil, porque como que eu vou saber se ele é pirata ou não, se tá igual os outros, né? As outras linhas de ônibus. A Taguatur, que responde pela linha entre Águas Lindas e Ceilândia, no DF, estima que mais de 30 ônibus irregulares transitem imitando as cores da empresa em Goiás e no Distrito Federal. E orienta que os usuários de transporte fiquem atentos na hora de embarcar. Os passageiros até sabem dos perigos, mas reclamam da quantidade de ônibus. Às vezes é mais vantagem você pegar um carro pirata ou um ônibus pirata, você fica mais tranquilo do que andar nos ônibus das empresas. Por quê? Porque não tem segurança, não tem... Ontem, por exemplo, eu fiquei no meio do caminho, ali no Parkway, porque faltou, o ônibus quebrou. Aí até vim outro ônibus. Eu tinha uma reunião na minha firma, acabei chegando atrasado, nem participei da reunião. E olha só, para quem vai curtir as férias de julho, tem muitos destinos aqui no estado. Mas antes de pegar a estrada, é bom conferir como é que está a situação das rodovias que dão acesso aos principais pontos turísticos. A nossa equipe fez um giro pelo estado e a gente começa te mostrando as opções. Nós vamos ver agora a situação da GO 330, rodovia que dá acesso a Três Ranchos, principal destino turístico da região sudeste do estado. Três Ranchos é um lugar mesmo atrativo. E agora, nas férias, a cidade deve receber 25 mil turistas. A gente tem as casas de veraneio que estão disponíveis, nós temos o site da prefeitura, onde tem os endereços de casas, nós temos também as imobiliárias que estão aí à disposição para poder atender os turistas nessa época do ano. Boa parte dos turistas vem de Goiânia, Brasília e do Triângulo Mineiro. E para chegar a Três Ranchos, o visitante não vai encontrar buracos nas rodovias. Dos 290 quilômetros que separam Goiânia de Três Ranchos, 55 são duplicados. O restante das rodovias está em boas condições. Mas o motorista precisa tomar cuidado nesses trechos onde não existe duplicação, porque no caso de uma troca de pneu ou de uma parada de emergência, acostamento simplesmente não tem. Às vezes um carro tem que fazer uma parada meio de urgência, fica perigoso. A Simone sempre vem para Três Ranchos quando pega alguns dias de férias, então tá sempre por aqui. Viajando de moto, ela percebe melhor a situação. Por enquanto, assim, tá até bom. Tá muito ruim não. Já teve pior, mas tem uma melhorada, né? Sobre a falta de acostamento, a AGETOP respondeu apenas que a GO 330 está em bom estado de conservação. E daqui a pouquinho a gente volta a falar da situação de outras rodovias aqui no estado. E veja a seguir, curso profissionalizante falso. Golpista desapareceu com dinheiro de pelo menos 50 pessoas. Em Cidade Ocidental, a Enel está cadastrando pessoas carentes que podem ganhar uma geladeira nova. E a gente mostra ainda nessa edição a história de uma professora que sofreu uma descarga elétrica e está há 1 ano e 2 meses esperando por uma cirurgia. 12:09, a gente volta daqui a pouquinho. Já abriu a inscrição para o sorteio de geladeiras novas e mais econômicas. Confira. Serão 85 geladeiras sorteadas pela Enel para os moradores de Cidade Ocidental. Para participar, é preciso ter uma geladeira antiga e ser de baixa renda. As inscrições podem ser feitas até dia 13 de julho, das 9 da manhã às 6 da tarde, no ginásio Lindo Lima Neto. É necessário levar um documento com foto e a última conta de energia paga. As geladeiras novas consomem até 70% a menos de energia. Já as antigas são recolhidas e recicladas pela Enel. Essa reportagem que a gente vai mostrar agora serve como um alerta. Um homem que se dizia psicólogo empresarial criou cursos falsos de capacitação profissional de adolescentes em Taguatinga. Depois de receber o dinheiro das inscrições, o golpista desapareceu. Pelo menos 50 pessoas ficaram no prejuízo. O SENAI, Centro Nacional de Integração de Estudantes, funcionava nesse prédio em Taguatinga. Os jovens foram atraídos pela promessa de conseguir estágio numa grande empresa em menos de 6 meses de curso. O dono do curso, Wilson Ferreira Barros, se apresenta como consultor do SEBRAE,
com fácil acesso ao mercado de trabalho. Ele enrolava dizendo que ela não estava capacitada para trabalhar ainda, tinha que continuar fazendo o curso. O curso era sobre rotinas administrativas. Durou só um mês. Os alunos criticaram o conteúdo das aulas e ainda receberam certificados falsos. Vamos ver que ele só enrolava a gente. Ele falava coisas que se você jogar na internet, você mesmo lê. E era isso. Não era um curso de verdade, nem um treinamento de verdade. Ele mais enrolava a gente todos os sábados. Estava esperando em ter estágio e se capacitar mais. Aí, nada. O Wilson ofereceu também um outro curso, Integra Brasília, que seria uma parceria com o governo federal. Esse era pago, as mensalidades do curso variavam de R$ 120 a R$ 200. Os pais chegaram a comprar uniformes e apostilas por até R$ 400. Só fui descobrir, então, depois que eles foram embora. O curso Integra Brasília começou em outubro do ano passado e era para durar um ano. Novas turmas eram formadas a cada mês. Mas o Wilson encerrou as atividades em abril desse ano e desapareceu, sem dar satisfação para as famílias que registraram boletim de ocorrência na delegacia de Taguatinga. É importante ficar sempre atento e, antes de fazer qualquer inscrição, verificar se realmente esses cursos têm procedência e se eles de fato existem. A gente segue fazendo o nosso giro aqui pelas rodovias do estado. Agora a gente vai para a região sudoeste, conhecida pelas belas cachoeiras e pelas praias artificiais. Principal cartão postal de São Simão, o Lago Azul atrai turistas o ano todo. A cidade é famosa pela praia artificial. Uma boa opção para quem quer curtir o sol e se refrescar nas águas do Rio Paranaíba. Para chegar até lá, um dos acessos para quem sai de Rio Verde é pela GO 174. Em alguns trechos da rodovia falta sinalização e também acostamento. Outra opção no sudoeste do estado são as belas cachoeiras de Caiapônia. São mais de 100 delas. A Cachoeira da Abóbora, com queda de 52 metros, é um dos atrativos. Para chegar até a cidade, o principal acesso para quem sai de Jataí é pela BR-158. A rodovia é de pista simples. Em alguns pontos falta sinalização e não é difícil encontrar motoristas se arriscando em ultrapassagens indevidas. É uma rodovia que oferece muita deformação em virtude do tapa-buraco que é feito, então a rodovia acaba ficando muito deformada, a sinalização não é boa e isso é claro que torna a rodovia mais perigosa. Ponto turístico bastante visitado também no sudoeste goiano, o Parque Nacional das Emas tem mais de 130 mil hectares. É a maior unidade de conservação e proteção do cerrado em todo o país. E essa riqueza do parque atrai turistas do mundo inteiro. Quem sai de Jataí, o acesso é pela BR-364. Durante todo o ano, a BR é bastante movimentada. E o que chama a atenção é que em alguns trechos, como esse daqui onde a gente está, praticamente nem tem acostamento, o que exige ainda mais atenção e prudência por parte dos condutores. Prudência e prudência, viu? Ele estragou e ele teve que parar do outro lado da pista por falta de acostamento e atrasou toda a viagem em mais de 10 horas. Precisa muita melhoria aí, bastante buraco, trepidação, não tem caminhão que aguente. Rodovia forte dessa aí, tinha que ter mais amparo, né? Mais assistência. Para sair daqui, só mesmo com a ajuda do seu Antônio. O principal problema aqui é a estrada muito ruim, né? Que passa muita carreta e muito estreita, não tem condições dos motoristas ter mais cautela ainda do que eles têm. Força demais o motor, força a turbina, estoura a turbina. Sobre a situação da GO 174, a GETOP disse que, por enquanto, está fazendo a roçagem do mato, mas não respondeu sobre a falta de sinalização e acostamento. Já em relação à BR-158, o DENIT disse que tem um contrato para a recuperação total da rodovia, mas que a obra só deve ser feita no ano que vem. Quanto à BR-364, a duplicação da rodovia está em estudo e a manutenção está parada porque, segundo o DENIT, a empresa responsável pela conservação da pista não tem feito os serviços contratados. E acompanhe depois dos comerciais a polêmica sobre a suspensão da CNH para pessoas que estão com o nome sujo. A gente conversa ao vivo aqui no estúdio com o presidente da OAB de Lusiânia.
E a história de uma professora que sofreu uma descarga elétrica e está há 1 ano e 2 meses esperando por uma cirurgia. E ainda nessa edição, moto entre carros, Justiça diz que motociclista não será indenizado em caso de acidentes. Agora, 12h18, a gente volta já. Pois é, isso que está acontecendo com a coordenadora de uma escola de Águas Lindas de Goiás. Ela sofreu uma descarga elétrica muito forte na sala de aula, está com muitos problemas de saúde, mas ainda não recebeu a assistência que tem direito. As fotos tiradas pela funcionária da escola mostram fios de energia expostos dentro das salas de aula improvisadas em contêineres. Foi a Alessandra quem fez o registro em março do ano passado, quando recebeu uma descarga elétrica ao abrir a porta desta sala. Eu fiquei grudada com a chave na porta. E aí eu só olhei e escutei muito grito, e aí eu não vi mais nada. O acidente aconteceu nesta escola estadual em Águas Lindas. A Alessandra trabalhava na unidade há apenas 2 meses. Uma vistoria apontou que a instalação elétrica estava em curto e sem fio terra por causa do rompimento na fiação. O laudo também mostra que a Alessandra recebeu uma descarga de 93 amperes, o que, segundo os médicos, é grave e pode até levar à morte. Os exames apontaram lesões no quadril, no joelho e ainda desenvolveu um cisto e inflamação nos ossos. Nesse documento da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Águas Lindas, diz que a Alessandra precisa fazer uma cirurgia no ombro com urgência. O pedido foi encaminhado ao hospital de Goiânia e o nome dela colocado em uma lista de espera. Mas, segundo a Alessandra, isso foi há 1 ano e 2 meses e até agora não teve nenhuma resposta. O que eu mais queria era poder me libertar dessa dor, de fazer a minha cirurgia, de conseguir voltar à minha vida normal. A Alessandra conta que depois do acidente a escola foi interditada pela Defesa Civil por mais de 20 dias. Esta placa, colocada em frente à unidade, informa uma reforma no colégio no valor de mais de R$69 mil em um prazo de 90 dias, mas não diz quando o trabalho começou. Segundo esta professora, que também trabalhou aqui, uma reforma até que foi feita, mas os problemas continuam. Funciona, mas é precariamente. Banheiros, né? A parte da cantina, a energia elétrica, à noite quase não funciona, tem só 5 turmas, porque a rede não funciona. Dona Raimunda tem uma neta que estuda na escola e está com medo de que outros acidentes também aconteçam com os alunos. Podia ter acontecido também, né? Com a minha neta ou com os outros alunos, né? Também, né? Aí isso é muito preocupante, né? Olha só, a Secretaria de Educação de Goiás disse que tomou as providências quanto à instalação elétrica da escola e deu assistência à vítima. A Secretaria disse ainda que as salas improvisadas em containers não fazem mais parte da escola. A Secretaria também informou que a funcionária tem contrato temporário e foi licenciada pelo INSS para o tratamento médico e, desde então, mantém contato com a Coordenação Regional de Águas Lindas, tendo informado a continuidade do tratamento e a sua melhora. Mas, diante desta nova reclamação, a SEDUC vai procurar saber para dar mais apoio à Alessandra. Sobre a cirurgia, a Secretaria de Saúde de Goiânia disse que não há cirurgia, consulta e nem exames cadastrados para a Alessandra no sistema de regulação da capital. A Prefeitura de Águas Lindas disse que vai rever o caso da Alessandra para colocá-la novamente na fila para fazer a cirurgia. A gente espera que isso realmente aconteça. E olha só que boa notícia para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho. O comando da 11ª Região Militar do Exército abriu 6 novos editais de processos seletivos com 119 vagas. Os salários vão de R$ 956 a R$ 6.993. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela as cidades que estão com esses cargos, com essas vagas abertas. Para Brasília são 94 vagas. Para as outras cidades do estado, como Goiânia, Cristalina, Ipameri, Araguaia, né, Formosa, Uberlândia e Palmas, Uberlândia, Minas Gerais e Palmas do Tocantins, não foram informadas quantas vagas para cada cidade. A gente vai ver também quais são essas vagas do Exército, olha só, tem para medicina, medicina veterinária, informática, administração, direito e também engenharia. As vagas são para todos os níveis de escolaridade, para os cargos de nível superior, há vagas para os formandos desses cursos que a gente acabou de ver agora.
Os cursos, as inscrições já podem ser feitas e vão até o dia 1º de agosto, apenas pelo site. Está aparecendo aqui, ó, anota aí, www.11rm.eb.mil.br. Boa sorte. Outro assunto agora, quem tem dívidas, agora corre o risco de ficar sem a CNH. A suspensão da carteira de motorista é um recurso que vem sendo usado, inclusive, pela Justiça aqui do Estado, para reforçar o pagamento de dívida. E não importa o valor. Quando a gente conheceu o Fábio, ele tinha acabado de receber a péssima notícia. Estou com algumas restrições aqui, né? Temos R$2.000 aqui para pagar. O barbeiro faz parte de um grupo de pessoas que tem nome sujo por causa de dívidas e que agora ganha uma nova dor de cabeça. Uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás contra uma moradora de Iporá, no interior do estado, suspendeu a CNH da mulher, que estaria fugindo de pagar uma dívida. O desembargador Carlos Alberto França justifica que a suspensão da CNH é a forma mais eficaz de fazer com que a devedora pague o que deve. Um valor que ultrapassaria os R$160 mil. Só que essa decisão abre precedentes para que qualquer dívida, não importa o tamanho, seja cobrada dessa mesma forma. O credor, ele tem o direito de buscar todas as formas para exaurir o seu direito de receber. A lei permite que ele faça isso, ele busque recursos. Nada justo, porque de qualquer forma não tem nada a ver. A gente paga para tirar a CNH, então não tem como retirar uma coisa que é necessário, né? Às vezes necessário para o trabalho. Só dificulta, porque aí é mais uma dívida. Para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, aqui no estúdio eu converso agora com o presidente da OAB de Lusiânia, Luciano Braz. Luciano, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Boa tarde para você. Boa tarde. Explica para a gente o que mudou de fato com essa nova regra, vamos dizer assim. Anderson, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora em 2015, ele trouxe essas novidades em relação ao recebimento, porque existia muita situação das pessoas que buscam a justiça, ganham a ação e não recebem por N motivos, como retirar o patrimônio do nome, ou propriamente não ter patrimônio. E aí isso gerava uma frustração no processo. Então foi criados mecanismos, já existiam alguns, seria o nome no SPC Serasa, bloqueio de valores pelo Banco Central, né? Existiam alguns mecanismos, mas não estavam sendo tão efetivos. A justiça ela tem um interesse em que haja o recebimento por parte do credor. Então, o novo código trouxe essa e outras novidades. Não só a questão da suspensão da CNH ou da retenção, mas também existe a questão da suspensão do passaporte, que dentro de algumas decisões judiciais não foi conferido em virtude do direito de ir e vir. Mas a CNH sim, porque a pessoa não necessariamente vai ficar tolhida desse direito. Existe protestos pelo próprio judiciário, né, a inserção no SPC Serasa, existe a penhora de faturamento, existe suspensão de direitos políticos, são vários mecanismos que foram utilizados. E a suspensão ou a retenção da CNH é um deles, é efetivo. No caso, a carteira de habilitação, ela vai ser suspensa ou ela vai ser apreendida? Vai ser apreendida. Apreendida. Que órgão que vai apreender? A Justiça deve determinar ao DETRAN, né, que a pessoa entregue, assim como a pessoa quando tem extrapola a pontuação, ela deve ter que entregar esse documento, ou mesmo ser oficiada para isso, e a partir daí, só depois que efetivamente cumprir com o pagamento, a Justiça deve ordenar a devolução. Justamente isso que eu ia perguntar, ou seja, para ter a carteira de volta, a pessoa vai ter que pagar a dívida. Tem que pagar a dívida, é uma forma de coerção que o cidadão vai sofrer para poder cumprir com o pagamento, porque é necessário que a nossa sociedade seja mais séria, porque, como no caso da decisão, muitos devedores se vangloriam em não pagar, ou por uma questão de, entre aspas, pirraça, ou por não querer pagar, por ser da índole da pessoa, não quer isso. Mas a nossa sociedade tem que evoluir. O senhor falou uma coisa interessante, e não é só a carteira de habilitação que fica aí propensa a ser apreendida, não. Outros documentos importantes como o passaporte. Como o passaporte. Inclusive, eu fazendo uma pesquisa hoje para vir para cá, eu percebi que existem outras situações que podem ser tratadas. Por exemplo, aí vai depender também de como isso o magistrado que conduz o processo vai autorizar. Mas você pode pedir a suspensão de direitos políticos, pode pedir a suspensão do exercício da profissão, penhora do faturamento de empresa, proibição de participar em licitações. Então são mecanismos que podem ser utilizados e aí o juiz
O magistrado que conduz o processo é que vai aferir. Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa, porque embora é necessário ter efetividade, tudo isso tem que ter proporcionalidade e razoabilidade. Tá ótimo. Muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Vamos voltar a falar sobre as rodovias do estado agora. Para quem vai para Caldas Novas, a atenção tem que ser redobrada. É que as obras da GO 213, entre Morrinhos e Caldas Novas estão paradas. Aqui na GO 213, entre Morrinhos e Caldas Novas, as obras estão paralisadas. E à noite fica mais difícil, mais arriscado para o motorista quando ele chega aqui no fim da pista dupla e pega o início da pista simples. Para quem não conhece o local, pode ser um perigo. A rodovia está péssima, má sinalização, não tem faixa, o trecho que tem começo da duplicação ali está péssimo, não tem sinalização nenhuma. A rodovia tem pouco mais de 48 quilômetros. Cerca de 30% da duplicação foram concluídos nas duas extremidades e abrangem os trechos de Caldas Novas ao entroncamento com a GO 139 e a entrada de Morrinhos. E o movimento, que já é intenso, costuma aumentar ainda mais nesse período de férias, já que esse é o caminho para muita gente chegar até a cidade turística de Caldas Novas. Mas o motorista que passa por aqui reclama da situação. Se chover, então, à noite, fica impossível de transitar. Eu acho bem perigoso, por isso que eu acredito que o índice de acidente está sendo bem alto por causa disso. A GETOP disse que a empreiteira responsável pela obra já recebeu ordem para retomar o serviço e que até agora 15 quilômetros da GO 213 foram duplicados. O prazo de entrega dessa obra é de 1.200 dias, mas a GETOP não disse se esse prazo é desde o início da duplicação ou a partir da retomada das obras. E veja a seguir, Justiça diz que motociclista não será indenizado em caso de acidente entre carros. E ainda, no prato do dia, tem receita de cuscuz de tapioca. E você não pode perder no E-Goiás de hoje um roteiro com cachoeiras, água quente e rio. Nós voltamos em instantes.